Olá, meus queridos, graça e paz do nosso Senhor Deus e Pai e também do Senhor Jesus Cristo, no qual nós alcançamos a remissão pelos nossos pecados. Irmãos, eu quero falar com vocês hoje a respeito da estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer em Daniel, capítulo 3. Irmãos, aquela mesma estátua que Sadraque, Mesaque e Abednego negaram a adorar e por isso foram lançados na fornalha do fogo ardente. Essa história é tremenda. Nós temos que ter como exemplo esses grandes homens de Deus que se negaram a adorar outro Deus que não fosse o deles e preferiram, não amaram as suas vidas e preferiram então morrer em nome do Senhor. Eles falaram com o rei: Rei, saiba que o nosso Deus a quem servimos, ele pode nos livrar. Porém, se ele não quiser livrar o rei, nós não vamos pensar sobre esse negócio. Nós não vamos pensar se nós adoramos ou não a estátua que o Senhor mandou fazer. Nós preferimos ser lançados na fornalha de fogo. E aí, como os irmãos já conhecem a história, Deus manda o seu anjo e livra aqueles três homens. Mas por qual motivo? Qual o motivo mais provável, mais plausível, que levou o rei Nabucodonosor a fazer uma estátua de ouro, que era a sua própria imagem, e mandar que todas as autoridades do reino da Babilônia a adorassem? Irmãos, para mim isso é muito claro, isso é muito simples. Se a gente for olhar Daniel capítulo 2, o rei teve um sonho com uma estátua gigantesca, com a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre de cobre, as pernas de ferro e os pés de barro e ferro misturado. E aí quando Daniel interpreta aquela visão, quando Daniel interpreta aquele sonho, ele diz que a cabeça de ouro era o reino de Nabucodonosor, que seria substituído por um outro reino, que seria os peitos e os braços de prata. E aí a revelação continua. Esse reino, que era os peitos de braço e prata, e seria substituído por um reino de cobre, e depois por um reino de ferro, e depois por uma união de reinos de barro e ferro. E no fim dos dias, viria uma pedra, não cortada por mãos de homens, e acertaria a estátua nos pés, e transformaria tudo num montão de poeira. Deus revelou para o rei Nabucodonosor o que aconteceria no fim dos dias. É da vontade de Deus que no fim dos dias, o reino de Cristo, Daniel fala com o rei Nabucodonosor que essa pedra cortada sem ajuda de mãos de homens era o próprio reino de Cristo, que destruiria os reinos humanos. Aí tem muita revelação. Eu quero conversar mais aqui no canal a respeito das revelações para o fim dos tempos que tem no profeta Daniel, porque muitas pessoas interpretam errado. Eu não quero aqui me colocar como melhor, mas para interpretar um profeta, nós precisamos dos outros profetas, nós precisamos do ensino de Jesus e nós precisamos do Apocalipse. Apocalipse que significa revelação. Porém, irmãos, meu canal é pequeno, eu não estudo como funciona a plataforma para o YouTube poder me indicar, então eu te peço, me ajuda dando seu like, compartilhando esse vídeo com alguém, me ajuda, porque eu vou falar a verdade, eu fiquei um pouco desanimado, porque eu desejo sim que mais pessoas possam ver esses estudos. Mas então, irmãos, o rei Nabucodonosor teve esse sonho. Então, o motivo mais plausível é que você acha que as autoridades do rei, seus familiares, seus governadores, enfim, todos aqueles que estavam cercando a corte do rei, não ficaram sabendo dessa interpretação? Então o rei quis colocar aquela estátua de ouro, querendo dizer que o seu reino não passaria, que a Babilônia continuaria durando depois dele para os seus filhos, netos e assim continuaria. Para manter o seu prestígio, para manter o seu poder, para mostrar sua autoridade. Só que o erro que esse rei cometeu é que aqui ele não tinha convertido ainda. O rei Nabucodonosor se converteu depois, que ele ficou 7 anos como bicho, comendo palha como boi e sendo molhado pelo orvalho que caía do céu. Ele perdeu o seu juízo e aí então ele se converteu. Isso acontece posteriormente. Até então, ele glorificou a Deus quando Daniel interpreta os sonhos? Sim. Mas como ele glorificou a Deus, como glorificava os outros deuses também. Até hoje tem pessoas que glorificam a Deus e glorificam os ídolos, glorificam imagens de pau, pedra, madeira, cobre. Até hoje tem isso. Pessoas que falam de Jesus, mas infelizmente têm buscado em outros intercessores, quando a Bíblia é bem clara que é um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Através dele nós temos paz com Deus, nós alcançamos a redenção dos nossos pecados. Então o principal, eu vejo como assim, uma forma muito clara, que o motivo pelo qual o rei fez isso, quem sabe até tinha um ritual pagão ali envolvido, oferecido a demônios, não fica muito claro.
Mas o motivo era que todos vissem a grandeza daquele rei. E ele dizendo, não, isso não vai acontecer, eu vou me esforçar, eu vou fazer alguma coisa. Ele queria lutar, né, contra a revelação que lhe foi dada. Ele queria, parece, tudo indica que ele queria dizer ali que o reino da Babilônia permaneceria. Nós sabemos que o que aconteceu? Os, os medos e os persas, que eram os reis que estavam tipificados no peito e nos braços de prata, o reino da Média e da Pérsia derrotou a Babilônia. Não adiantou o rei fazer uma estátua de ouro. Aquilo que Deus revela, aquilo que Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. E uma das coisas que essa estátua revela é lá nos pés, lá no templo, lá dos pés, de ferro e barro, que vão ser alianças, que vão ter algo forte como ferro, mas algo frágil como barro, vão ser tempos de alianças. Dali vai surgir o anticristo, irmãos. E é nesse tempo que Jesus Cristo vai voltar. Ele não vai voltar antes. Ele vai voltar no tempo determinado de Deus. As pessoas que querem insistir que Jesus Cristo vai voltar antes estão pregando contra aquilo que Deus determinou. Vai acontecer como elas querem? Não. Vai acontecer como elas defendem uma doutrina? Só para defender aquela doutrina, Deus vai mudar seus planos? Não. Eu não estou comparando essas pessoas com um rei pagão que construiu uma estátua sua para que os outros o adorassem. Eu estou querendo dizer que a vontade que permanece, ela não é a do homem, ela é a de Deus. Os irmãos que são pré-tribulacionistas, se eles negarem o pecado, se eles lutarem contra a carne, se eles forem fiéis a Cristo, eles vão ser salvos. Porém, muitos vão ser pegos de surpresa na grande tribulação, porque ele estabeleceu um plano contrário ao plano de Deus. Não adianta. Os tempos determinados de Deus, eles vão se cumprir. O que nós temos que fazer, então? Vigiar. O que nós temos que fazer, então, como diz lá em Apocalipse, nós devemos santificar a nossa vida. Aquele que é santo, se santifique ainda. Aquele que é justo, pratique obras de justiça ainda. Nós temos tempo, irmãos, para nos aproximar cada vez mais de Deus. O Apocalipse revela que aqueles que estavam marcados pela besta, que seguiam a besta, eles estavam prontos para guerrear sobre aquele que desce do céu, montado no cavalo branco. E aquele que desce do céu montado no cavalo branco é Jesus Cristo. O objetivo daquele rei é lutar contra a palavra de Deus. As pessoas que vão estar aqui marcadas pela besta, elas não vão querer que Jesus Cristo volte. Por quê? Porque vai revelar suas obras más. Eles serão reprovados. Aqueles que estiverem marcados pela besta serão condenados. Serão mortos pela espada que sai da boca do Senhor. O apóstolo Paulo fala isso. E de onde ele tira isso? Dos profetas do Senhor. Os profetas do Senhor, cheios do Espírito de Cristo, já falaram tudo o que irá acontecer nos últimos tempos. A Bíblia é o livro mais atual que existe. Eu aqui não tenho recurso, muito recurso, eu tenho uma câmera e uma vontade de falar a palavra de Deus. Uma vontade sincera de falar a palavra de Deus. Mas o que acontece? Hoje, o que mais chama atenção são vídeos computadorizados, montados, né, com imagens. Fica legal? Fica. Eu, por enquanto, não sei fazer. Não posso estar disponibilizando por enquanto. Mas a Bíblia ela é muito mais interessante do que imagens gráficas, do que tudo que esse mundo de hoje apresenta. Porque ela é a palavra de Deus. Ela é aquela que permanece para sempre, ela é aquela que vai se cumprir, e já tem se cumprido. E é tempo de buscarmos ao Senhor, é tempo de estarmos olhando para as profecias, aqueles que querem entendimento. É tempo de olhar para as profecias, irmãos. O rei, ele quis estabelecer a sua vontade. O motivo mais provável ali é esse, o motivo mais lógico é esse. Ele quis dizer, não, meu reino vai continuar, independente do que foi dito ali pelo Beltesazar, né, que era Daniel, independente do que foi dito por ele. Meu reino vai continuar assim, pela força do meu braço. Coitado. Né, tempos depois ele diz, essa é a grande Babilônia que eu edifiquei, e ele ouve uma voz de um anjo do céu, né, o condenando por esse pensamento arrogante. E aquele rei, pelo decreto de Deus, anunciado pelo anjo, ele fica louco por 7 anos, até que ele reconheceu que o céu reina, que o Altíssimo faz o que quer, ele exalta quem quer, ele abate a quem quer, e ninguém pode dizer, o que tu fazes? Quem pode questionar o nosso Deus? Aí sim, ele foi exaltado. Aí sim, ele se converteu. Isso está em Daniel capítulo 4, você pode ler, que você vai ver que aí sim, depois desse acontecimento, o rei entendeu quem é o nosso Senhor. Você já entendeu quem é o nosso Senhor? Busque a sua vontade.
Busque conhecer a sua palavra, cada vez mais. Não deixe sua fé e o seu amor se esfriar. Jesus disse que nos últimos dias, o amor de muitos se esfriaria. Vigia, porque não é fácil lutar contra a carne. Peço que você, se não é inscrito, se inscreva no canal. Você que é inscrito, deixe seu joinha, me ajuda, para que mais pessoas possam ver esses vídeos. É só isso que eu peço para vocês, e que Deus abençoe a todos, um abraço e até os próximos vídeos.